Romanos 3, versículo 23. Eu peço que o amigo note duas palavras que estão em destaque aqui, a palavra todos e a palavra nós. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso que vamos ler com a bênção de Deus. Esse livro sagrado, a Bíblia, é um livro que fala com nós, com todos nós. Este é o objetivo de Deus ter escrito este livro, inspirado homens de Deus, usando o seu Espírito Santo para que pudesse registrar os pensamentos divinos. E quando você abre as Escrituras, a Bíblia, este livro, ele está falando com você, está falando com cada pessoa que está lendo. Muita gente diz que não lê a Bíblia porque não entende, mas a verdade possivelmente é bem outra. Primeiramente porque este livro vai falar com a pessoa, e talvez ela não queira ouvir o que este livro tem para dizer. Nós temos aqui más notícias a nosso respeito. Você ouviu esta noite? Todos pecaram. Se fosse alguém, vizinho, parente, que estivesse nos acusando, nós talvez ficaríamos tristes, aborrecidos. Não gostaríamos que as pessoas tivessem este conceito a nosso respeito. E se fosse verdade, também. Mas a questão aqui é que este livro é de Deus. E é Deus que está dizendo que Ele já identificou. Ele não precisa de mais provas. Ele já tem provas suficientes para dizer: todos pecaram. Você não pode dizer: não, ele não me conhece, ele não viu a minha vida, ele não sabe o que eu faço. Mas este livro é escrito por Deus, e Deus conhece o mais íntimo das nossas vidas. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe os nossos atos. Talvez o seu pai, a sua mãe, não sabe de coisas que Deus sabe, que você não contaria para ninguém, nem para a pessoa que está do seu lado. Mas Deus sabe. A pessoa que está do seu lado, ou talvez as pessoas que estão à sua volta, na sua família, não vão prestar conta. Você não vai ter que prestar conta para eles. Eles não vão cobrar de você isto, o seu pecado. Mas nós lemos aqui de Deus. Deus, Ele sabe a nossa vida. É isso, por isso que Ele está dizendo: todos pecaram. Mas Ele não para aí. Ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é isso, destituídos? Você pode fazer uma ideia? O que é uma pessoa destituída? Uma pessoa que não tem parte. Uma pessoa demitida.
Você alguma vez já foi chamado na sala do seu chefe, do seu gerente, e você foi demitido? Sem motivo? Você se sentiu a pessoa mais humilhada na vida? Você achou aquilo injusto? Mas, meu amigo, a pessoa que nos está demitindo da glória, a pessoa que nos está expulsando do céu, é alguém que não quer pecadores lá, em seus pecados. Mas diz alguém, mas que Deus é este que escreveu este livro? Para nos dar uma notícia tão horrível? A questão é, prezado ouvinte, é que Deus, Ele está zelando pela sua santidade. Ele está preservando a sua santidade. Sabe o que Ele fez com Satanás, um dos anjos mais importantes? O nome de Lúcifer. Quando ele pecou pela primeira vez, um pecado só, Deus expulsou ele lá do céu. E como ele tinha envolvido outros anjos, estes também foram, muitos deles, milhares deles foram expulsos do céu. E milhares de outros anjos estão presos em abismos. Estão em tormento, estão em trevas, presos. Mas o ser humano também é um pecador. Quando o homem pecou, ele não estava no céu pela primeira vez, ele estava num jardim. E os nossos pais, o pecado, a natureza pecaminosa passou para nós. Mas cada um de nós, prezado ouvinte, nós temos pecado na prática. Uma pessoa sincera não pode negar isto diante de Deus, ela tem que reconhecer isto. Você notou o que nós lemos aqui? Não somente Deus está dizendo isto, mas Ele diz aqui, nós somos ímpios. Ele diz aqui, nós somos fracos, todos nós ainda fracos. Cristo morreu a seu tempo quando nós ainda éramos fracos. Ele diz mais, pelos ímpios. Mas ele diz mais ainda, diz, sendo nós ainda pecadores. Mas ele fala mais ainda, sendo inimigos. Diz, mas eu não sou inimigo de Deus. Alguém pode estar pensando aqui. A questão é, não é o que nós pensamos, é o que Deus pensa. Não é assim? Você já se sentiu ofendido por uma pessoa que não tinha a intenção de lhe ofender? Mas você diz, você me ofendeu? Não é assim? Ela pensa que não lhe ofendeu, mas você tem outro conceito daquilo que ela fez. Para você aquilo é uma ofensa? A mesma coisa Deus. O que você faz, você acha que não ofende a Deus, mas Deus está dizendo, eu estou ofendido. Mas será que só tem notícias ruins deste livro a nosso respeito? A nosso respeito, sim. Mas a respeito de Deus, não. Porque até agora eu estou falando de nós, aos olhos de Deus. Agora vamos ver o que Deus fez. O que Deus providenciou. Até onde Deus foi para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus, de inimigos se tornar amigos de Deus, de pessoas pecadoras, pessoas justificadas por Deus. Será que tem alguém aqui nesta reunião, entre crianças e adultos, que tenha a intenção de continuar ainda assim como está, mesmo que Deus está avisando na sua palavra, você tem me aborrecido? O pecado na sua vida tem feito de você um inimigo.
tem sido uma pessoa ímpia? Todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Será que tem pessoas com coragem aqui de voltar para casa, sabendo, Deus não está contente com a minha vida, mas Ele preparou um plano perfeito para me salvar. Mas alguém pode perguntar, mas como Ele vai fazer isto? Como é que Ele vai mudar a minha vida? De um pecador Ele vai me tornar um amigo dele, alguém para morar no céu. Isto é bom demais, né? Mas é possível? Não só é possível, como é real. Nós lemos esta noite aqui que quando ainda nós estávamos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Será que Deus não está falando com você? Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. A morte de Cristo não foi um mártir, não foi um exemplo, não foi um incentivo para nós fazer sacrifícios para Deus, porque Cristo, meu amigo, na cruz, Ele estava morrendo no nosso lugar. Cristo, Ele estava levando em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele estava morrendo pelos ímpios. Aonde estão esses ímpios? Estão aí sentados. E aqui tem outro. Você notou mais o que Deus está falando aqui? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco. Note, a Bíblia fala com nós. A Bíblia não foi escrita para os presidiários, para os assassinos, para os bêbados. A Bíblia foi escrita para nós, para você e para mim. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, morreu por você, sendo você ainda como você é, como eu sou um pecador. Mas diz alguém, em que eu faço com tudo isto? Cristo é a nossa salvação. Cristo é o presente de Deus. Cristo é o dom de Deus para a nossa salvação. A morte de Cristo, a pessoa de Cristo, o valor da sua morte, o valor da sua pessoa, é para a sua salvação. É para que você mude a sua vida aqui, já agora. Sabe qual é o conceito que as pessoas têm da salvação de Deus? Eu vou lhe dizer. O conceito que as pessoas têm da salvação de Deus é para livrar elas do inferno, somente isso. Elas querem muito essa salvação. Mas Deus não tem salvação para livrar pecadores do inferno. Pessoal, como? Deus tem uma salvação para mudar a sua vida hoje. Deus tem uma salvação para você mudar a sua vida hoje. Se você mudar a sua vida hoje, você vai mudar o seu destino na eternidade. Se você não tem a salvação que mude a sua vida hoje, você não vai mudar o seu destino na eternidade. O caminho do pecador está levando ele cada dia para o inferno. Se você não tem uma salvação que já mudou a sua vida, agora, o seu destino também não mudou. Salvação não é para só livrar pessoas do inferno, é muito mais do que isso. É para tornar aquela pessoa um filho de Deus, já no presente. É para justificar aquela pessoa. É para deixar aquela pessoa santa, apta para ter comunhão com Deus já agora.
Você tem isto? Ou você é só uma pessoa religiosa? Uma pessoa que foi batizada? Uma pessoa que paga alguma coisa na igreja? Mas você já se encontrou com Deus? Você já se encontrou com o Filho de Deus? Aonde, diz alguém? Aonde eu vou me encontrar com Ele? Você já se encontrou com Ele na cruz? Você já viu Cristo morrendo no seu lugar? Como diz aqui, morrendo pelo ímpio? O ímpio sendo você? Você já viu Cristo sofrendo e morrendo para lhe salvar? Porque é o que temos aqui. Seremos salvos pela sua vida, porque Cristo está vivo hoje. Ele morreu, Ele consumou a obra da salvação, mas Ele está vivo. E diz aqui, seremos salvos pela sua vida. Você já provou a salvação de Deus por meio do seu Filho? Você tem o desejo de ter esta salvação? Sabe, meu amigo? É possível. Deus, Ele quer mudar a sua vida hoje para você mudar o seu destino na eternidade. Se você nunca tiver um encontro com este Salvador que Deus deu, nós lemos aqui, porque estando nós ainda fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Para por que Ele morreu pelos ímpios? Para mudar a vida destes ímpios, para salvar. Eu faço uma pergunta, não precisa responder para mim. Você sabe como você pode alcançar esta bênção de Deus, a salvação? Você tem uma ideia? Se nós saíssemos a perguntar aí para padres, pastores, missionários, ministros, bispos e tantos outros cargos, como eu faço para eu ter essa salvação que Cristo preparou na cruz? Eles vão dizer, olha, minha amiga, meu amigo, primeiramente você tem que ser batizado. Então, daí você vai passar para a nossa igreja, você tem que tomar a ceia. E também você tem que se envolver na obra de Deus. E então você, fazendo isto, você vai conseguir a salvação. Mas o que a Bíblia diz? Você já leu o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz o seguinte: pela graça sois salvos. Primeiramente, a salvação é de graça. Pela graça, é graça mesmo. Você quer pagar pela sua salvação? Você já chegou tarde. Você está atrasado, e há muito tempo. Porque há 2000 anos atrás, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. A morte dele era para pagar a nossa dívida, a nossa salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Como o pecador pode tocar em Cristo para receber esta salvação? Ele é invisível, mas não é real, mas não é menos real. Ele é real. Ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Esta pessoa que está dentro de você, dentro deste corpo, um pecador, mas que tem a informação de Deus que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, este mesmo aqui. E o que a Bíblia diz para receber esta salvação? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a mão, é a extensão da nossa alma, que descansa em Cristo, que toma posse desta pessoa, daquela obra, dando crédito à palavra de Deus.
Se Deus diz na sua palavra que Cristo, o valor da morte de Cristo pode me salvar, eu confio nele, eu o recebo como meu Salvador. E sabe o que acontece neste momento, quando isso é de coração? É de um coração sincero, é de um pecador arrependido, um pecador que compreende que ele merece a condenação eterna, o inferno, por causa dos seus pecados. Deus é justo. O pecador concorda com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive você. Mas você mesmo que está sentado aí, você pode dar crédito a outras verdades da palavra de Deus. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda um pecador, porque Ele naquela cruz foi ferido por minhas transgressões e moído por minhas iniquidades. Cristo que padeceu uma vez pelos pecados, o justo por mim, o injusto, para me levar a Deus. Eu, como pecador, eu tomo posse desta obra, porque a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Será que você pode confiar e crer nessas verdades? Porque esta verdade é para nós. Tanto Deus apresentando a nossa ruína, como apresentando o remédio que Ele tem para nós. Mas também Deus mostra a sua responsabilidade. Você tem uma responsabilidade para com isto. Qual é a sua responsabilidade? De receber o Salvador. Como você faz? Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: que Cristo, a luz, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. E o pecador, ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas sabe, aqueles que vêm para a luz, aqueles que têm coragem de se chegar à presença de Deus, de reconhecer o seu estado pecaminoso perante Deus, também têm coragem de confiar em Cristo para a sua salvação. Pecadores contentes com os seus pecados, pecadores indiferentes com as verdades da palavra de Deus, não se importam com os avisos de Deus, como Deus realmente vê o pecador. O que Deus poderá fazer mais por você? Mais nada. Ele já disse tudo o que podia dizer, que o pecador está destituído da sua glória, que Cristo morreu, sendo nós ainda fracos pelos ímpios, para nos salvar. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você tem a responsabilidade perante Deus de tomar uma decisão. O que fará você como filho de Deus? O que fará você com estas verdades que Deus quer que você saiba, que você aprecie, que você decida?
Eu, no seu lugar, no dia 25 de janeiro de 1988, eu aceitei Cristo como meu Salvador. Eu descansei nele. Eu o recebi pela fé. Eu não era melhor do que você. Talvez pior. Mas note o que nós lemos. Cristo morreu realmente pelos fracos. Não é aqueles que têm força para se salvar. Não é aqueles que estão lutando para se salvar. Estão orando, estão jejuando, estão estudando a Bíblia, estão tentando fazer um capricho na sua vida. Essas pessoas possivelmente vão ir para o inferno, porque elas nunca vão encontrar Cristo neste caminho. Cristo não está procurando ovelhas que estão tentando se achar, Ele está procurando ovelhas perdidas, ovelhas fracas, doentes, ovelhas que estão morrendo em seus pecados, ovelhas que precisam de um Salvador. É estes que Cristo salva. Quando o pecador reconhece: eu estou perdido por causa dos meus pecados. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra. Porque eu creio na palavra de Deus. Não é o que nós estamos dizendo, ainda que sejam as verdades de Deus, mas eu creio no que Deus diz na sua palavra, que eu estou perdido. Você pode voltar para a sua casa e dormir tranquilo assim? Você voltaria do médico com o resultado do exame confirmado que você tem poucos dias de vida? Você dormiria a primeira noite, a segunda? Tudo na sua vida ia mudar. Mas talvez essas verdades de Deus que está nesse livro sagrado, ela não tenha tanto efeito no seu coração assim, como qualquer notícia aqui dos homens. Você já viu pessoas chorando por causa dos seus pecados e não querendo ir para o inferno, querendo a salvação de Deus? Você já ouviu pessoas assim? Pessoas que tudo que querem na sua vida é ter um encontro com Cristo como Salvador. Elas estão dispostas até mesmo a perder o sono, mas desde que encontrem o descanso para a sua alma, elas não têm como dormir assim, porque elas sentem o peso da sentença divina sobre as suas vidas. Mas será quantas pessoas aqui sentem essa realidade? Não se esqueça, meu amigo, você morrendo em seus pecados, você vai abrir os seus olhos no inferno. Você não vai poder culpar a Deus que você nunca foi avisado que você era um pecador condenado quando você estava vivo. Porque esta noite você ouviu. E você também não poderá dizer: não tinha salvação para mim. Eu não fui avisado que eu era um pecador condenado. E eu também não fui avisado que eu tinha salvação. Você sabe que você é um pecador condenado por Deus. E você sabe também que tem salvação para você. Eu estou limpo. A minha mensagem: eu fico limpo do sangue de todas as pessoas aqui. Espero que você aproveite da salvação que Deus tem para lhe oferecer. Porque, meu amigo, todo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, nos dá a salvação. Só confia em Cristo desde já. Cristo salva e te guardará. Você pode fazer isso no banco onde está sentado. Isso, mas Cristo, eu não
Ele conhece você. Não se preocupe. Diz ali que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Quer dizer, antes de você nascer, Ele já morreu, porque Ele sabia que você e eu íamos nascer ímpios. Então não se preocupe em encontrar Cristo. É Ele que lhe encontrou. A Bíblia pede e diz para você crer. Não é para procurar Cristo. Ela diz para você crer em Cristo. No valor da morte dele. E esse pecador, ele sabe, quando ele creu em Cristo, ele sabe que foi salvo, porque Cristo estará com ele nesta hora, para perdoar os seus pecados, limpar a sua alma. Espero que você tome essa decisão. É a sua atitude para com Cristo, pela fé. Vamos orar.